E aí, pessoal, hoje eu vou ensinar para vocês como utilizar o LogSim para analisar um circuito que recebe uma forma de onda, ou seja, ele recebe zeros e uns ao longo do tempo e eu quero ver o comportamento, a saída do circuito ao longo do tempo quando eu aplico essa sequência de zeros e uns nele. Então, eu quero avaliar a forma de onda de entrada e saída do circuito. Então, para isso, eu vou apresentar um componente novo aqui, que é o clock. Então, se eu colocar aqui clock, ele vai aparecer esse quadradinho aqui, que é o clock. O clock nada mais é que um componente que ele vai gerar uma hora nível lógico 0, uma hora nível lógico 1, tá? Se eu clicar aqui em cima desse componente clock, ele vai mudando a saída dele. Vamos dar uma olhada. Vamos tirar uma das saídas da porta end e colocar o clock aqui nela. Se eu fizer isso e colocar 1 na outra entrada, deixar 1 fixo, então quando o nível lógico estiver baixo aqui no clock, 0 e 1 vai sair 0. Quando tiver 1, 1 e 1 vai sair 1. Então a saída vai ser, nesse caso, exatamente igual ao clock, né? Então, quando for 1 e 1, vai sair 1. Quando for 0 aqui, vai sair 0. Então, a saída vai ser exatamente, a forma de onda de saída é exatamente a forma de onda dessa entrada. E vamos fazer o seguinte, vamos botar nome agora às entradas. Vamos chamar essa entrada aqui de A. Vamos chamar o clock de A. E vamos chamar essa entrada aqui de B. Então, essa entrada aqui eu chamei de B. E a saída eu vou chamar de S. Então, A, B e S. Beleza. Agora, como é que eu vou verificar a forma de onda da saída? Bom, primeiro de tudo, vamos entender alguns conceitos aqui dentro do LogSim. Um deles é como eu defino para o clock rodar sozinho. Porque, como eu mostrei para vocês, eu tinha que apertar o botão para o clock modificar. Mas agora eu quero que o clock mude sozinho. Isso pode acontecer se eu botar simular, deixar aqui esse habilitar simulação sempre selecionado e colocar pulso habilitado. Quando eu faço isso, o LogSim automaticamente deixa o clock rodando, girando ali. E qual é a frequência desse clock? Bom, a frequência de qualquer clock no LogSim é definido através aqui em simular frequência de pulso. Eu posso deixar 4,1 kHz a 0,25 Hz. Ele está em 1 Hz, então ele oscila uma vez por segundo. Então, um segundo nível lógico alto, um segundo nível lógico baixo. Posso aumentar para 4 Hz, ou seja, 250 milissegundos nível lógico 1 e 250 milissegundos nível lógico 0. Se eu colocar aqui, vai aumentar a velocidade, tá? E eu posso fazer variantes, eu posso deixar o nível lógico alto mais tempo e o nível lógico baixo menos tempo, mais tempo também. Como isso? Se eu selecionar o meu clock aqui, eu posso definir a duração do nível alto e duração do nível baixo. A duração do nível alto e baixo é um pulso. Um pulso, no meu caso aqui, é 250 milissegundos, porque eu defini a frequência como sendo 4 Hz. Agora, eu posso modificar, por exemplo, o nível lógico alto. Eu posso dizer que eu quero 4 pulsos de nível lógico alto. Então, se eu deixar aqui, ele vai ficar 1 segundo em nível lógico alto, que é 4 vezes 250 mili, e vai ficar 250 mili em nível lógico baixo, que é 1 pulso. Então, se eu colocar aqui, notem que ele fica bem mais tempo no nível lógico alto e menos tempo no nível lógico baixo, tá? Eu posso definir aqui. Do mesmo jeito que eu posso deixar os dois em 1 segundo, colocando aqui em duração em nível baixo, igual a 4 pulsos. Tá? Então, agora os dois ficam 1 segundo, nível lógico alto e nível lógico baixo. Beleza. E eu posso definir agora, a partir disso, eu consigo verificar o meu circuito, o comportamento do meu circuito ao longo do tempo, tendo essa frequência de clock. Para isso, eu vou em simular e utilizar a ferramenta cronograma.
Para isso, eu tenho que desabilitar o pulso habilitado aqui, tá? Para deixar o clock parar de acontecer sozinho. Para utilizar o cronograma, eu tenho que fazer outra coisa. Eu tenho que vir em conexão e colocar de novo outra caixinha de clock. E essa eu não vou deixar conectada em nada. E eu vou colocar, dei 2 cliques, vou colocar o rótulo dela chamada sysclk, que é sysclock, tá? Sysclk. Quando eu fizer isso, ele vai criar esse componente. Esse componente é necessário para utilizar o cronograma, porque é a frequência desse clock que vai definir de quanto em quanto tempo ele vai atualizar os diagramas de tempo no cronograma. Tá? Então, como a frequência dos pulsos é naturalmente 4 Hz, então o sysclock vai ficar com 4 Hz. Bom, abrindo o cronograma, vai aparecer essa imagem aqui, essa janela. Notem que eu estou utilizando a versão 2.15.0 do LogSim. Isso porque essa é a última versão que eu achei do LogSim em que o cronograma funciona corretamente. Nas versões mais atualizadas não aparecem esses botões de iniciar cronograma, tá? Então eu parei na versão 2.15.0. Isso é fevereiro de 2021. Bom, agora o que eu tenho que fazer? Eu tenho que selecionar as entradas e saídas que eu quero verificar no cronograma. Então, eu quero verificar o A, o B e o S. Então, eu seleciono Ctrl e clico em cada um deles. E coloco em acrescentar. Aqui o B e o S já estavam aqui colocados, por alguma razão ele já ficou. Vamos só ajeitar aqui a ordem das coisas. Eu quero botar o A e o B pertinho do outro. Então, quero botar o A primeiro aqui. Então, eu boto para cima e movo o A para cima. Agora está A, P e S. É assim a ordem que vai aparecer no meu diagrama de tempo aqui do cronograma. Por fim, só para salientar, vou inserir o sysclock agora por último. Então ele tem essa função aí no cronograma para atualizar de quanto em quanto tempo o cronograma vai atualizar o diagrama de tempo. Então, a partir disso, eu coloco iniciar cronograma. Tá? Feito isso, aparece essa janela. E se eu colocar agora nesse reloginho com a flecha verde, ele vai começar a mostrar para a gente o diagrama de tempo. Daí está rodando aqui atrás e o diagrama de tempo aqui rodando. Daí notem que o sysclock não aparece, só aparece as minhas entradas e saída, né? A frequência que está atualizando é 4 Hz, que é a frequência do sysclock. E aqui está o sinal. Então notem que B é sempre nível lógico 1, conforme eu coloquei aqui. Então B é sempre nível lógico 1. E o A varia de 1 em 1 segundo, né? Já que eu tinha colocado ele como sendo o valor de 4 pulsos no nível lógico alto e 4 pulsos no nível lógico baixo. Sendo que o pulso foi definido aqui em frequência de pulso como sendo 4 Hz. Voltando aqui no cronograma, então é isso que está aparecendo. Então, aqui diz o tempo em segundos, né, a partir do instante inicial que o cronograma começou a rodar. E daí mostra também aqui qual o valor de B. B, nível lógico 1 todo tempo. O A vai variando de 1 em 1 segundo. E a saída vai ser exatamente o A, como a gente previu ao longo do tempo. Né? Então, quando é 1 e 1 na porta end, sai 1. Quando é 1 e 0, sai 0. Tá? Então, aqui está aparecendo para a gente. Vou dar um pause para parar de aparecer isso. A partir disso, eu posso exportar a minha imagem e ver ela desse diagrama de tempo a partir de uma imagem. Se eu quiser fazer um relatório, quiser fazer um tutorial, alguma coisa nesse sentido, eu posso salvar para documentar. Então, eu seleciono Export as Image e eu posso escolher o local que eu vou salvar e o nome. Vou chamar isso aqui de primeiro underline diagrama. E vou salvar na área de trabalho, certo? Salvei. Salvo.
Se eu verificar na área de trabalho, ele está na área de trabalho como o primeiro diagrama. Se eu clicar, vai abrir e vai mostrar esse diagrama aqui. Então, ele vai mostrar aqui o diagrama e a sua continuação nessa parte aqui, né? Ele vai mostrar o diagrama, como é que ele foi ao longo do tempo. Então, a partir de um ponto e a sua continuação aqui, né? Se eu quiser, por exemplo, recortar isso daqui, eu posso cortar a parte de baixo e verificar só a parte de cima, por exemplo, para fazer algum tipo de análise, né? Aqui o A, B e o S vai indo e continua aqui embaixo, por exemplo, né? Então, a gente pode exportar dessa forma. Outra coisa interessante no LogSim é que a gente consegue também verificar através do cronograma comportamentos de barramento. Então, se eu quiser ver o meu sinal, um sinal meu que é um barramento, em vez de ver bits individuais, eu posso ver ele como números, como números tanto em hexadecimal como em decimal. Como exemplo dessa utilização do cronograma, eu vou utilizar esse circuito aqui, que é o contador assíncrono crescente, que é um circuito que vocês vão aprender mais adiante. Mas, resumindo a lógica dele, ele vai gerando um número, uma contagem, à medida que o clock vai avançando. Então, ele tem um clock próprio. Então, de acordo com a frequência desse clock, ele vai avançando uma contagem. Ele vai 0, 1, 2, 3 e assim por diante, tá? Então, por exemplo, se eu habilitar pulso aqui, a contagem dele está rolando, né? Então, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0 e assim por diante. Ele vai avançando, tá? Então, esses valores aqui, a gente pode pegar... Aqui eu estou visualizando em binário essa contagem que está avançando e aqui em decimal. Eu posso utilizar esse valor aqui em decimal, por exemplo, e verificar ele no cronograma. Como? Para a simulação ao pulso habilitado, vou em simular, cronograma, e aqui ele já tem as coisas definidas, né? Eu vou fazer o seguinte, o que eu quero ver é o clock que vai contador assíncrono, que é o clock 1. Então, clock 1 acrescentar. O SAD, que é o valor de contagem. E é isso. E o sysclock, que o SAD é o valor de contagem em decimal, certo? Então, a gente vai ver o clock avançando e a contagem decimal aparecendo aqui, o valor de saída do contador aparecendo em decimal. Então, vamos iniciar cronograma e vamos colocar para rodar. Quando ele faz isso, ó, o clock avançando e ele fazendo a conta. Então, aqui 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A, B, C, D, E, F. Aqui ele está mostrando em hexadecimal o valor, tá? Nota então que esse valor em decimal, na verdade, ele corresponde a vários pinos, a vários bits que estão sendo representados e apresentados no diagrama de tempo como sendo um valor decimal. Então, para isso, a gente tem que saber sempre como é o circuito que a gente está utilizando. Certo? Então, essa é a lógica da utilização do LogSim para avaliação de circuitos sequenciais, ou pelo menos diagramas de tempo, né? O comportamento ao longo do tempo de circuitos digitais, sejam sequenciais ou também sejam combinacionais. Certo? Valeu, pessoal!